noite, queridos. Estamos na reta final de Juízes. Essa é a nossa penúltima mensagem em Juízes. Começamos no mês de maio. E que desafio poder estudar esse livro com vocês ao longo dessas últimas semanas, desses últimos meses. E eu espero que você esteja sendo desafiado, tanto quanto eu estou sendo, por esse livro que é brutal, que é difícil, que é complicado muitas vezes, mas que certamente tem muito e muito nos ensinado a Igreja de Jesus. Temos apenas 2 histórias finais, então será apenas mais 2 mensagens, hoje e na semana que vem. E tem sido desafiador estudar esse livro nesses últimos meses, 5 meses, onde nós temos visto, estudado, debruçado sobre as consequências de se propor uma vida longe e ao mesmo tempo sobre a graça de Deus em resgatar pessoas que não merecem ser resgatadas. Juízes tem nos ensinado muito sobre nós, não sobre a nação de Israel, não sobre histórias há 3.200 anos atrás, mas tem ensinado muito sobre nós, sobre o nosso coração, sobre a nossa capacidade de nos afastarmos de Deus, sobre a nossa incrível capacidade de se meter em furadas, em enrascadas e caminhar para longe do nosso Criador. Enquanto nós aprendemos sobre nós, sobre o nosso coração, nós estamos aprendendo sobre o nosso Deus. Esse Deus longânimo, esse Deus justo e esse Deus gracioso. Nós temos aprendido que Juízes é um livro de vários personagens, por isso Juízes, de vários homens e uma mulher, Débora, que Deus levantou para libertar o seu povo, mas na verdade com apenas um único herói, e ele é divino, e ele é o próprio Deus. Nós temos aprendido sobre isso. Temos visto que Israel, muito mais do que se preocupar com outros povos, ela tinha que se preocupar com o seu próprio coração, porque era justamente lá que Israel começava a se afastar do nosso Deus. Nós temos aprendido ao longo desses meses que nós somos como o povo de Israel, que nós precisamos ser resgatados, ainda que você nem perceba e nem saiba que você precisa ser resgatado. Estamos aprendendo aqui que o coração do homem, quando ele está longe de Deus, ele sempre vai viver em desgraça, ainda que você pense que você não vive em desgraça. Você pode dizer, pô Tiago, na moral, eu tenho vindo aqui na rede, eu tenho ouvido você falar, mas eu não caminho com Deus, eu não ando com o Senhor, para mim Jesus Cristo não significa muito, eu até gosto de vir na igreja, mas com todo respeito, talvez você não concorde comigo, e quando eu digo que quem vive longe de Deus vive em desgraça. Você pode falar, poxa, na verdade minha vida está indo muito bem, pelo contrário, eu estou caminhando bem, as coisas estão boas lá em casa, eu talvez estou com a conta bancária estável, no verde, no azul, estou com a família legal, estou caminhando muito bem no trabalho, mas sem o Senhor, talvez eu não estou vivendo essa desgraça toda que você tem falado aí, do ser humano quando se propõe para andar longe de Deus. E se você tem tido essa postura, e se você está aqui hoje, está pensando dessa forma aqui, essa noite, talvez esse é um sinal claro, o pensar assim, de que você já está vivendo em desgraça. O pior cego não é aquele que não pode ver, mas é aquele que não quer enxergar. E o que nós estamos vendo aqui em Juízes, é que Deus liberta o seu povo, mesmo quando o seu povo não acha que precisa de libertação. E talvez esse seja o teu caso aqui. Você tem vindo aqui regularmente e não acha que você precisa desse Jesus Salvador, no qual nós adoramos aqui. Mas se você pensa assim, é justamente pessoas como você, que Deus quer abrir os seus olhos, para que você perceba que sem Deus, você está morto espiritualmente. Que sem Deus, a sua história está completamente perdida. O teólogo puritano, Thomas Watson, disse uma vez uma frase que ficou marcada na história. Ele disse que enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Enquanto Deus não abrir os seus olhos para você entender o que é a vida sem Cristo, enquanto Deus não abrir os seus olhos para perceber que ainda que você não veja agora, mas para você entender que sem Deus, sim, é somente desgraça, é uma vida vazia, sem sentido nenhum, você nunca irá desejar a Cristo, você talvez nunca vai almejar e nem desejar a salvação que vem de Cristo.
Mas o mais legal que nós estamos vendo aqui em Juízes é que ainda assim Deus alcança pessoas nessas condições. O meu desejo com essa série de mensagens de Juízes é que vocês olhem para trás, olhem para a vida de vocês e vejam que assim como Israel, nós precisamos de salvação. E que bom que nós temos um perfeito Salvador, Jesus Cristo. Na semana passada, nós terminamos a história de Sansão, aquele personagem complicado, complexo, que ficamos aqui assustados um pouco com a história de Sansão. E nós vimos 3 motivos que levaram Sansão a se perder, estão lembrados? O que levou Sansão a se perder completamente? Foi uma sexualidade deturpada, foram relacionamentos prejudiciais e foi uma espiritualidade inexistente. Isso foi a história de Sansão. E agora nós vamos entrar na reta final. E nessa reta final nós temos um encerramento duplo do livro. Serão só apenas mais 2 histórias, onde vai encerrar o livro de Juízes. Na verdade já acabou a história do juiz, não terá mais nenhum juiz a partir de agora, mas será um epílogo. E será apenas 2 histórias que vão ilustrar a real condição daquela nação e talvez a nossa real condição. Eu quero que vocês olhem para essas 2 histórias, talvez como 2 espelhos, que vão não só contar histórias do passado, mas revelar o seu coração e o meu coração muitas vezes. E é legal essa história final, essas 2 histórias finais. Porque até agora em Juízes, a gente sempre ouve aquele discurso genérico, lembra? E o povo de Israel voltou a fazer o que era mal perante o Senhor. E o povo de Israel voltou a fazer o que era mal perante o Senhor. A gente ouve isso inúmeras vezes. E nessa história final, o autor vai nos descrever agora, vai ilustrar para a gente que raio de coisas eram essas que esse povo estava fazendo, que era desagradável a Deus. Por isso então, nós vamos ler hoje, e nós vamos estudar hoje, a história de Mica, capítulo 17 e 18 de Juízes, tá bom? E nós vamos ver nesses capítulos um pouco sobre uma religiosidade vazia. Um dos problemas do povo de Israel, que fez com que eles entrassem naquele ciclo terrível de desgraça, era uma religiosidade vazia. Uma religiosidade que não fazia um completo sentido. Por isso então está na Bíblia a história de Mica e da tribo de Dan. Leia comigo Juízes capítulo 17, vamos ler primeiro do verso 1 até o verso 6, tá bom? Do verso 1 ao verso 6, nós vamos ler um pouquinho a introdução da história de Mica. Diz assim a palavra de Deus: havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe: os 13 quilos de prata que lhe foram roubados, e pelos quais eu ouvi pronunciar uma maldição, na verdade a prata está comigo, eu a peguei. Disse-lhe sua mãe: o Senhor o abençoe, meu filho. Quando ele devolveu os 13 quilos de prata, sua mãe, ela disse: consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal, e devolvo a você. Mas ele devolveu a prata à sua mãe, e ela separou 2,4 kg, e os deu a um ourives, que deles fez a imagem e o ídolo. E estes foram postos na casa de Mica. Ora, esse homem Mica possuía um santuário, fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família, e pôs um dos seus filhos como sacerdote. Naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia certo. A história de Mica começa com um ladrãozinho arrependido. Você leu aqui comigo, certo? Ele rouba a prata da sua mãe. Ele ouve a sua mãe pronunciar maldições ao ladrão que roubou a sua prata. Na verdade era uma grande quantidade de prata. E obviamente ele volta com medo de sofrer as consequências da maldição de sua mãe. Até porque Mica, eu e você sabemos muito bem que quando a mãe fala, costuma acontecer o que a mãe fala, não é verdade? Se a mãe fala, não faça isso porque vai acontecer isso, você já sabe, se você faz, acontece. Eu lembro bem que uma vez fui andar de bicicleta com a família, foi aquele passeio ciclístico da família. Acho que foi o único da história da família, fomos fazer um passeio ciclístico. Quem conhece a minha mãe, não imagina minha mãe andando de bicicleta, mas ela estava nesse dia, ela se propôs a fazer um passeio ali na redondeza de casa.
E eu estava empolgado, eu nunca tinha andado de bicicleta com a minha mãe. Eu lembro bem que eu queria mostrar todos os meus repertórios de manobras para minha mãe enquanto ela pedalava. E uma das minhas manobras clássicas era aquela acelerada na bike, era aquele leve toque no freio da frente. O que acontece? Levanta a traseira, certo? Dá uma jogadinha para lá, para cá, volta e continua. E eu fiz isso uma vez, minha mãe se assustou com o movimento, e o que ela disse? Não faça isso, Tiago, porque se você fizer isso, você vai cair. Por que minha mãe fez isso? Eu não sei porque ela fez isso. Mas ela falou, e quando a mãe fala o que acontece? Acontece, não é não? Então, na segunda tentativa, eu acelerei mais, pisei no freio, e o que aconteceu? A bicicleta foi, e eu fui junto, e cara no asfalto, e se rala todo, para mim poder virar para você e dizer o que aquele belo sonoro, eu avisei, né? Mica sabia disso. Não sei se ele capotou de bicicleta no passado, eu não sei, mas ele sabia que quando a mãe fala, acontece. Então, ele ficou com medo da maldição da sua mãe, ele se arrependeu, então ele entregou, devolveu a prata. A mãe pega a prata devolvida, consagra a Deus. Interessante que detalhe, tá? Esse consagrar a Deus, a palavra que ela usa para Deus aqui, é a expressão mais nobre, mais bela que um judeu tem para se referir a Deus. Tá bom? A expressão Yahweh, a expressão Javé no português aí, no portuguesado. Mas logo em seguida, ela faz o quê? Ela manda fazer uma imagem e um ídolo com essa prata. E a nossa cara fica daquela cara sem entender o que está acontecendo mais uma vez. Mica pega aquele ídolo, aquela imagem, leva até um santuário que ele tinha na sua própria casa. Ele faz um manto sacerdotal no verso 5, coloca um dos seus próprios filhos como sacerdote. Se você conhece só um pouquinho de judaísmo, você vai olhar para essa história, nem que não seja muito aprofundado, você fala assim, parece-me que Mica estava numa confusão muito grande aqui. Eu não conheço muito de história bíblica, eu não conheço muito de judaísmo, mas aparentemente não está muito certo esse início dessa história aqui. Na verdade, o próprio texto termina no verso 7, fazendo um juízo de valor nessa história, dizendo, olha, naquela época, cada um fazia o que queria, porque não tinha rei. Ou seja, o próprio texto diz que o que Mica estava fazendo não parecia muito certo, somente parecia certo aos seus próprios olhos. Então nós temos uma grande confusão. Uma grande confusão aqui, onde Mica desconsidera praticamente tudo da lei judaica e faz aquilo que ele acha certo. A gente vê um Mica que começa a história cobiçando e roubando, desobedecendo 2 mandamentos. Sim, ele arrepende, é verdade. Ele devolve a sua mãe, mas logo em seguida a gente vê ele descumprindo o 2º mandamento, fazendo uma imagem, um ídolo do próprio Deus, uma representatividade do próprio Deus. E Deus proíbe que se faça isso. O que a gente vê nesse início aqui, é que vemos um Mica completamente perdido. Embora que tentasse buscar a Deus, embora que tentasse viver uma espécie de religiosidade, olhamos para essa passagem inicial e vemos que Mica não tinha a mínima condição de fazer o que estava fazendo. Na verdade, como eu disse, Mica, ele representava a própria nação de Israel, e Mica também é uma representação do nosso próprio coração. O que esse texto está nos mostrando é que a nação de Israel estava como esse cara aqui, embora religiosa, embora procurasse buscar a Deus, a fé deles não fazia com o mínimo sentido. Eles não tinham a mínima ideia do que fazer e de como fazer. Essa era a situação de Israel no início de Juízes. É por isso que esse texto está aqui, para mostrar para mim e para você a real situação do povo. Agora, o que é importante para nós nessa passagem, é que de alguma forma nós nos parecemos com Mica também. Porque todo mundo aqui, sem exceção, está em busca de espiritualidade. Você está aqui essa noite por 2 motivos, tá bom? Ou porque você veio obrigado pelos teus pais, pode acontecer, né? Pode ter gente aqui nessa condição, ou porque você está em busca de espiritualidade. Porque de alguma forma você entendeu que algo bom da sua vida, da sua rotina, da sua agenda, é passar um tempo de espiritualidade, buscando a Deus, ouvindo uma palavra para o teu coração, para a tua semana. Todos aqui, sem exceção, estão em busca de espiritualidade, em busca de relacionamento com Deus, com Jesus. Essa é uma igreja cristã, é uma igreja evangélica. Certamente você veio aqui buscando essas coisas. A pergunta que a gente faz é,
será que nós estamos fazendo isso de maneira correta? Talvez, assim como Mica, estamos também em busca de espiritualidade. Mas olhamos aqui e vamos aprofundar um pouco agora e ver que mesmo na busca da espiritualidade, ele errou completamente, estava completamente perdido. Será que isso não pode acontecer com a gente? Eu quero rapidamente olhar com vocês hoje alguns erros que Mica cometeu. E esses erros podem nos servir como um alerta para que eu e você não cometamos esses mesmos erros, ou até mesmo com uma exortação. Se você olhar para essa história e se você enxergar já agindo como Mica agiu. O primeiro erro que ele cometeu é um erro muito comum, mas muito comum no nosso tempo. É o erro de você querer adorar um Deus que você mesmo está criando. Esse é o primeiro erro de Mica na história. Adorar um Deus que ele mesmo estava criando. Quando você olha para o início do capítulo, da história, você vê que tanto ele quanto a sua mãe, eles fazem uma imagem de escultura, um ídolo de quem? Do próprio Deus. E, queridos, preste muita atenção. Deus abomina que façam isso acerca dele mesmo. Esse é o segundo mandamento. Agora, por que Deus proíbe isso de maneira tão veemente? Por que Deus proíbe que pessoas façam imagens e esculturas acerca dele? Eu vou fazer uma imagem aqui para representar Deus. Eu vou construir um ídolo aqui para representar Deus. Por que Deus proíbe isso? Presta atenção. Porque se você fizesse isso acerca de Deus, na mesma hora isso iria revelar automaticamente aquilo que você pensa sobre Deus. Ou seja, iria revelar apenas uma parte da natureza de Deus. E obviamente ocultaria outras partes. Se você fosse fazer um retrato de Deus, que tipo de Deus você faria? Você faria um retrato de um Deus sorridente, amoroso, gracioso? Você faria um retrato de Deus que mostraria toda a extensão da sua glória, da sua perfeição e do seu poder? Como você faria Deus? De toda forma. Independente de qual caminho você escolher, você iria privilegiar alguns atributos e iria rejeitar outros. Automaticamente, a sua visão de Deus estaria distorcida. E não só isso. Você revelaria o tipo de Deus que você quer adorar. Se você vai fazer uma imagem de escultura e privilegiar um Deus gracioso, amoroso, você certamente vai mostrar que esse é o Deus que você quer se relacionar. Então, adorar a Deus por meio de imagens revela um espírito interior que não quer submeter exatamente a esse Deus como ele é, mas que deseja escolher atributos para se criar um Deus que nos seja agradável. É isso que Mica e sua mãe estão fazendo aqui. Quando você se propõe a fazer uma imagem de Deus, você está, de certa forma, deixando claro que você está rejeitando Deus da forma como ele é, e querendo apenas pegar apenas uma parte que lhe convém na sua relação com Deus. É uma recusa, entre aspas, de deixar Deus ser quem ele realmente é. E você tentar filtrar, ainda que inconscientemente, o que você quer e o que você não quer a respeito de Deus. Esse foi o primeiro erro de Mica, que estava revelando uma religiosidade vazia. Ele queria adorar um Deus que ele mesmo estava criando. Agora presta atenção, isso é extremamente atual. Se a gente traz para os nossos dias, é comum ouvir frases como, por exemplo, não sei se você ouviu essa frase, mas eu vou dizer para vocês, olha essa frase. Eu não acredito que Deus possa fazer isso. Já ouviu essa frase em algum lugar? Já proferiu essa frase, talvez? Não, eu não acredito que Deus seja assim. Não, eu não acredito que Deus seria capaz de fazer isso. Frases como essa são extremamente comuns na nossa realidade, das igrejas, e que estão mostrando que tipo de Deus as pessoas querem adorar. Quando você diz, olha, eu não acredito num Deus que possa fazer isso, isso já mostra que você criou uma versão de Deus que não revela quem Deus realmente é, mas que revela o tipo de Deus que você quer adorar. Isso é comum, isso é atual. É comum, por exemplo, encontrar pessoas na atualidade
que valorizam, por exemplo, o amor e a graça de Deus. Você vai encontrar movimentos, igrejas, que olham e imaginam um Deus cor-de-rosa, um ursinho de pelúcia cor-de-rosa, onde ele é somente graça e amor, e quanto mais se aperta o peito, é aquele ursinho carinhoso, né? Lembra dos ursinhos carinhosos? Sai aquele negócio do peito, e amor, e alegria. Pessoas imaginam Deus somente assim. Por exemplo, pensa na comunidade LGBT. Você sabia que existem movimentos de igrejas, supostamente cristãs, que apoiam diretamente o movimento LGBT? Existem igrejas no Brasil até. Igrejas são pastoreadas por pastores gays, por pastoras lésbicas. E qual que é o discurso deles? É o discurso desse Deus. O discurso deles é: não, nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de graça, é um Deus de aceitação. Então, ao afirmar que Deus é um Deus de graça e amor, e quer ser todas as pessoas do jeito que elas são, o que elas estão fazendo? Estão fazendo como Mica, pegando apenas uma parte de Deus e formando uma religião, formando uma fé a partir disso, ainda que não literalmente em matéria de imagem e de escultura. Pega um outro exemplo, o oposto. Tem pessoas que pensam que Deus é somente santidade, ira e justiça. Imagina um Deus sempre bravo, sempre irado, aquele velho carrancudo, cara fechada. Imaginam que Deus então é irado o tempo todo. Imaginam que Deus ele rejeita o tempo todo aqueles que pecam gravemente. E pecar gravemente nessas pessoas é pecar diferente de mim, essa é a ideia delas. Elas pecam não como eu peco muito pouco, eu peco bonito, eu sou um bom pecador. Elas são más pecadoras, não é essa a ideia, né? Então eles montam e dizem: olha, não, então Deus, esse Deus de ira, de ódio e de rejeição, e que se não for como eu, está completamente fora dos planos de Deus. Esses caras, essas pessoas, também estão agindo como Mica. Embora não façam altares físicos, eles erguem ídolos nos seus corações, versões distorcidas do próprio Deus. Queridos, isso é sério. Porque se você não estudar as Escrituras, se a tua percepção de quem Deus é e do que Ele faz não for a partir das Escrituras, você corre um risco muito grande de ser como Mica, adorar um Deus que não existe, adorar um Deus que se parece com Deus verdadeiro, que tem mesmo atributos que lembram o Deus da Bíblia, mas que na verdade é apenas uma expressão do seu próprio coração, é apenas um ídolo que você construiu, não externamente, mas internamente no seu próprio coração. Esse foi o primeiro erro dele. O segundo erro dele é bem interessante também, porque o segundo erro de Mica foi desconsiderar completamente a vontade revelada de Deus nas Escrituras. Esse foi o segundo erro dele, desconsiderar completamente, pode colocar aí, Vitão, desconsiderar completamente a vontade revelada de Deus nas Escrituras. Mica e a sua mãe, além de descumprir o segundo mandamento, não fará para ti imagem de escultura, eles desconsideraram diversas outras normas e instruções da Bíblia. Além dos ídolos, ele comete vários outros erros estabelecidos pelo próprio Deus, com respeito à adoração ao culto. Quer ver? Lê comigo, como o texto continua, a partir do versículo 7. Um jovem levita de Belém de Judá, procedente do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. Em sua viagem, chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim. E Mica lhe perguntou: de onde você vem? Sou levita de Belém de Judá, respondeu ele. Estou procurando um lugar para morar. Fique comigo, disse-lhe Mica. Seja meu pai sacerdote, e eu lhe darei 120 gramas de prata por ano, roupas e comida. O jovem levita concordou em ficar com Mica e tornou-se como um dos seus filhos. Mica acolheu o levita e o jovem se tornou seu sacerdote e ficou morando em sua casa. Aqui na continuação a gente vê que Mica continuou com seu plano mirabolante de montar sua própria religião. Porque ele monta o seu próprio templo, tá bom? Algo que era abominável por Deus, porque existia o templo lá em Siló, o tabernáculo. Não era qualquer um que poderia montar na sua casa. Ele descumpre normas da lei mosaica, da lei de Moisés. Ele coloca o seu filho como sacerdote. Ele erra nisso.
Você não se auto-titulava e nem colocava quem você quisesse como sacerdote. Deus levantava o sacerdote, Deus chamava os sacerdotes. Ele tinha que ser sim de uma tribo específica, a tribo de Levi. Ele desconsidera tudo o que Deus havia ensinado ao seu povo. Queridos, preste atenção, preste atenção. Mica cometeu o grave erro de, enquanto ele queria buscar a Deus, ele desconsiderava completamente a vontade de Deus revelada em sua palavra. E preste bem atenção, quando você se propõe a buscar a Deus, mas desconsidera a sua palavra, o resultado é o oposto do que você está buscando. Ou seja, o resultado é afastamento de Deus. Entende? Você querer dar passo em direção a Deus, mas desconsiderar a palavra dele, a vontade revelada de Deus, que é a Bíblia. Nós cremos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, é a revelação de Deus para nós. E se você quiser caminhar em direção a Deus, mas desconsiderar a sua palavra, o efeito vai ser o contrário. Você vai se afastar de Deus, não se aproximar dele. É o que acontece com Mica. Ele queria, de certa forma, buscar o Senhor. Ele queria, de alguma forma, manter, talvez, a chama ali do Deus de Israel, na sua tribo, no seu clã, na sua família. Mas ao buscar a Deus, ele desconsidera completamente o que Deus revelou. E isso vai afastando Mica do próprio Deus. Nós fazemos a mesma coisa quando, assim como Mica, a gente não vai para as Escrituras para validar, para nos guiar e guiar a nossa prática. Não só a prática religiosa, mas a vida como um todo. É comum encontrar pessoas que se dizem cristãs, que se dizem evangélicas. Aliás, tem muitos famosos até, né? Não, sou cristão, sou evangélico, e sai na mídia, cristão evangélico, mas que constroem as suas vidas, desconsiderando completamente a vontade de Deus para elas, revelada nas Escrituras. São aquelas pessoas que vivem as suas vidas, não segundo a Bíblia, não segundo a teologia bíblica, mas segundo a teologia do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. E muitas vezes elas se acham cumprindo a vontade de Deus. Mica construiu tudo aquilo, achando que de alguma forma estava cumprindo a vontade de Deus, mas o que gerou na vida dele foi apenas uma falta. Não é o Deus da Bíblia. Se o Deus da Bíblia nunca discorda de você, se o Deus que você busca adorar, que você adora, nunca discorda de você, nunca discorda das suas atitudes, nunca te exorta e te ensina, provavelmente você está adorando o Deus errado. Tim Keller diz que se você adora um Deus que nunca discorda de você, é bem provável que você está adorando uma versão idealizada de você mesmo. É justamente isso que Mica está fazendo aqui. Ele propôs toda uma religiosidade, todo um culto a um Deus que parecia com o Deus de Israel, mas que não tinha nada a ver com o Deus de Israel. O terceiro erro de Mica, e esse terceiro erro é ainda mais comum no nosso tempo, foi validar os seus erros a partir de falsas interpretações da vontade e da bondade de Deus. O terceiro erro dele foi validar os seus erros a partir de falsas interpretações da vontade e da bondade de Deus. Quer ver comigo? Olha o que ele diz no verso 13, o último verso do capítulo. Olha o que ele diz. Depois que chega aquele levita, aquele garoto que ele faz se tornar sacerdote, ele despacha o filho dele, eleva esse cara, esse levita a sacerdote, e olha o que ele diz no verso 13. E Mica disse: agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou meu sacerdote. Achava que estava fazendo certo, ele achava que Deus estava o abençoando quando o próprio levita apareceu. E esse é o terceiro erro dele. Porque quando você está distante de Deus, você começa a ver até seus próprios pecados como ações bondosas de Deus. Como se fosse Deus guiando e conduzindo a sua vida. Como se fosse a vontade de Deus que de fato você fizesse aquilo tudo errado. Consegue entender?
Mica fez tudo errado o tempo todo, ele não consultou o Senhor, ele adorava um Deus que ele estava criando no seu próprio coração, ele desconsidera a palavra de Deus, e no final desse episódio ele olha para a sua vida e fala: acho que eu estou indo bem, hein? Acho que Deus está comigo, eu acho que Deus de fato está me abençoando, porque olha o que aconteceu, apareceu esse levita aqui, que virou meu sacerdote, agora meu templo ficou completo, porque eu já tenho tudo, e mais um pouco, agora tem até um sacerdote da tribo de Levi. Quando você está distante de Deus, até mesmo os seus pecados, você passa a achar que são ações bondosas de Deus. Mica estava confundindo permissões de Deus com a vontade e com a benevolência de Deus. É interessante que essa confusão é tão complexo o que Mica faz, porque o que ele erra aqui vai virar uma confusão na vida dele. No capítulo seguinte, no capítulo 18, você vai ver que os homens da tribo de Dan, que ainda não tinham achado o seu lugar na terra prometida, lembra, Juízes trata do início, quando a nação de Israel está se assentando na terra que Deus tinha dado a eles, e aqui a tribo de Dan não tinha achado o seu espaço, e é interessante que a tribo de Dan se encontra então com Mica. Alguns espias passam por lá, eles acham uma terra próxima, então levam todo o exército para conquistar essa terra, mas no meio do caminho, eles param na casa de Mica. E sabe o que acontece? Todo o exército de uma tribo de Israel, que estava indo conquistar a sua terra, eles passam pela casa de Mica. Leia comigo 18, a partir do verso 18 também, capítulo 18, a partir do verso 18 até o verso 21. Quando os homens entraram na casa de Mica, esses homens de Dan, do exército de Dan, e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, o sacerdote lhes perguntou: o que é que vocês estão fazendo? Eles lhe responderam: silêncio, não diga nada, venha conosco e seja o nosso pai e sacerdote. Não será melhor para você servir como sacerdote uma tribo e um clã de Israel do que apenas a família de um só homem? Então o sacerdote se alegrou, apanhou o manto sacerdotal, os ídolos da família e a imagem esculpida e se juntou à tropa. Pondo seus filhos e seus animais e os seus bens na frente deles, partiram de volta. Olha que loucura, olha que confusão. Aquele levita, aquele jovem levita, que passou pela casa de Mica, que Mica promoveu a sacerdote, e que Mica achava que era a bênção de Deus sobre a vida dele e da sua casa, nesse instante está traindo Mica, está abandonando Mica, está ajudando os homens de Dan a roubarem tudo do seu templo, está fugindo com eles, e aquele que antes Deus achava que era um presente, agora está o abandonando secretamente e o traindo. Ele estava literalmente trocando Mica por um ministério maior. Aquele levita que não tinha, talvez estava perdido na vida, tinha saído lá de Siló, foi promovido a sacerdote, mas de uma casa só, de uma casinha, uma igreja pequena, e apareceu a oportunidade de uma tribo enorme, fala: não, vem ser o nosso sacerdote, não é melhor você liderar um grande grupo do que poucas pessoas? Aquele cara, ele abandona Mica e vai junto com aquela tribo de Dan. O que eu quero dizer com isso é que Mica, ele errou em validar os seus erros a partir de falsas interpretações da vontade e da bondade de Deus. Deixa eu trazer para hoje, porque a gente faz a mesma coisa. É comum pessoas hoje em dia também validarem os seus erros a partir de palavras bonitas, de expressões bonitas, achando que aquilo é a expressão da vontade e da benevolência de Deus para com você. Por exemplo, como é que você interpreta a vontade de Deus na sua vida? É comum encontrar pessoas que dizem o seguinte: não, olha, eu estou muito feliz em fazer isso. Então, se eu estou feliz em fazer isso, certamente essa é a vontade de Deus para mim. Já viu gente agindo assim? Deus quer que eu seja feliz. Essa máxima é a melhor. Deus quer que eu seja feliz. Então, se eu estou feliz em fazer isso, então, obviamente, Deus quer que eu faça isso. Mas, cara, você está adulterando. Mas eu estou feliz em adulterar.
Então se eu estou feliz em adulterar, e se Deus quer que eu seja feliz, logo Deus quer que eu adultere, certo? Não, é óbvio que não faz sentido. Mas as pessoas agem dessa forma. As pessoas muitas vezes, elas confundem a vontade de Deus, muitas vezes elas não buscam a vontade de Deus, e elas começam a interpretar os seus erros a partir dessa leitura. Quer ver uma outra frase clássica? Eu estou com paz em meu coração. Já viu essa? Não, se eu estou em paz no meu coração, então certamente essa é a vontade de Deus para mim. Mas eu estou em paz. Mas cara, você está prestes a entrar numa dívida que você não pode pagar, mas eu estou tão em paz, estou tão tranquilo, eu acho que é Deus colocando isso para mim. Mas cara, você não pode jamais comprar esse carro, ele custa 300 mil reais, mas eu estou tão em paz, pastor, estou em paz, e eu acho que então Deus está direcionando, essa é a vontade dele para mim, a partir da paz que eu sinto. O que é isso? Agir como Mica, validar os seus erros a partir de falsas interpretações da vontade de Deus. E tem afinal aqui, a mais clássica e a mais grave. Pastor, eu confesso que nessa área, eu até orei para Deus mudar o meu coração, se fosse a vontade dEle, mas Ele não mudou. Então é isso que Deus quer que eu faça. Já ouvi isso várias vezes. Não, pastor, eu até orei para que, não, Deus, se não for a tua vontade, muda o meu coração. E já que Ele não mudou, vamos cair dentro. Percebe? O que é isso? Validar os seus erros a partir de falsas interpretações do que é a vontade de Deus. Olhe para Mica. Ele fez tudo errado desde o início. Ele descumpriu inúmeros, mas inúmeros mandamentos. E só o fato de aparecer aquele levita ali perdido, literalmente perdido, ele, opa, Deus está comigo. Opa, Deus aprovou tudo que eu fiz. E a resposta é, não. Frases como essa são apenas a receita do desastre nas nossas vidas. Então você não pode sair daqui de hoje agindo como Mica, e simplesmente porque as coisas aconteceram na sua vida, você achar que essa é a vontade de Deus para você. Não. Para você conhecer a vontade de Deus, ore, leia a Bíblia, bota o joelho no chão, ore, leia a Bíblia. Busque conselho de pessoas piedosas, de pessoas que amam a Jesus. Peça para Deus falar de fato contigo. Mas é a partir das Escrituras e desse processo que Deus vai falar ao teu coração. E para encerrar, prometo que estou encerrando, tem que acabar mais rápido hoje. O último erro de Mica é que ele construiu a sua vida em cima de algo que ele poderia perder. O último erro de Mica foi construir sua vida em cima de algo que ele poderia perder. Leia o verso 24 do capítulo 18. Uma vez que a tribo de Dan passa pela casa de Mica e rouba tudo do seu templo, os seus ídolos, os seus falsos deuses, o seu manto sacerdotal, inclusive rouba até o seu sacerdote, ele vai atrás, no verso 24, ele vai correndo atrás daquele povo, e olha o que ele diz: vocês estão levando embora os deuses que fiz e o meu sacerdote. E num ato de desespero ele diz: o que me sobrou? O que me sobrou? Mica construiu a sua vida, não em um relacionamento autêntico com Deus, da aliança, mas num sistema religioso fraco, frágil, que ele poderia perder a qualquer momento. E acredite, ele perdeu. Mica é um bom exemplo para mim e para você, que se você colocar a sua alegria, a sua esperança em qualquer outra coisa, em tudo, inclusive num sistema religioso, inclusive numa denominação, inclusive numa igreja, você colocar a sua alegria, a sua esperança, a sua felicidade nessas coisas, você certamente vai se frustrar e se decepcionar. Existe uma máxima do C.S. Lewis que é linda demais e que tem tudo a ver com essa história aqui. C.S. Lewis disse certa vez: não permita que a sua alegria dependa de algo que você possa perder. Não permita que a sua alegria dependa de algo que você possa perder. Foi o que Mica fez. Ele colocou a alegria dele, a esperança dele num sistema religioso que ele mesmo montou.
E o que aconteceu? Ele perdeu isso. E o que lhe sobrou? Desespero, desgraça. A história termina triste. Porque a tribo de Dan rouba as suas coisas, o seu sacerdote, os seus ídolos, o seu templo, e a gente não sabe mais o que aconteceu com Mica. Ele construiu a sua vida em algo que ele perdeu. Triste, não? Agora nós podemos fazer a mesma coisa. Será que eu não temos construído a nossa vida em algo que a gente pode perder? Pensa nesse instante. Lembra aquela propaganda do Pão de Açúcar? O que faz você feliz? O que te faz realmente feliz? O que te faz pleno? O que de fato te traz alegria, segurança, identidade plena? E se a resposta for qualquer outra coisa, que não Deus, que não Jesus Cristo, meu amigo, se prepare, porque vem desgraça pela frente. Não podemos deixar que nada, seja bens, dinheiro, sucesso, carreira, família, vida religiosa, nada pode ocupar o lugar de Deus em nossas vidas. Nada pode ocupar o lugar central de Jesus Cristo. Porque se for qualquer outra coisa que não Cristo, você vai perder. A história de Mica é como se fosse um grande outdoor, para lembrar eu e você, que nós não podemos construir nossas vidas em nossa religiosidade, não podemos construir nossas vidas em alguma coisa que a gente acha certo ou errado, que queremos ou não. Precisamos construir nossas vidas num relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo, com o Deus da aliança. E isso a gente jamais vai perder. A gente vê aqui Mica e uma tribo de Israel completamente perdida, sem rumo nenhum. A própria tribo de Dan rouba dele e simplesmente continua com as mesmas práticas, mostrando afastamento completo do Senhor. Mas Deus permitiu que essa história estivesse aqui, para nos ensinar. Deus permitiu que esses erros fossem apontados para mim e para você essa noite, para que você, ao olhar para eles possam ser um grande alerta, cuidado, 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 ou talvez uma grande exortação, pare e volte. Porque talvez assim como Mica, você adora um Deus que você mesmo criou. Assim como Mica, você tem desconsiderado incessantemente a vontade revelada de Deus, as Escrituras. Assim como Mica, talvez você tenha validado os seus erros a partir de falsas interpretações da vontade e bondade de Deus. Talvez assim como Mica, você está construindo a sua vida em algo que você vai perder. E você veio aqui hoje para ouvir sobre a única coisa que pode transformar a desgraça da nossa vida em graça. Sobre a única coisa onde eu e você podemos colocar nossa vida sem medo. Jesus Cristo, o verdadeiro juiz, o verdadeiro Salvador. Abaixa a cabeça e fecha os olhos. Senhor, que grande alerta nós temos nesse texto. Grandes ensinamentos do Senhor para nós. É triste, Deus, ver a condição e a realidade daquele povo, do povo de Israel, andando longe do Senhor. E Deus, tem misericórdia de nós, porque a nossa tendência é fazer igual. A nossa tendência muitas vezes é dar os mesmos passos, na mesma direção, porque esse é o coração do homem sem o Senhor. Deus, nos livra, por favor, dessa religiosidade frágil, dessa religiosidade enganosa, dessa religiosidade vazia, sem profundidade. E nos faz, Deus, e nos apresenta esse Jesus Cristo perfeito e maravilhoso, que tem o poder de ganhar e tomar completamente os nossos corações, e mudar completamente o rumo da nossa história, das nossas vidas. Deus, nos salva de nós mesmos, por favor. Nos salva dessa mentalidade nossa de criar falsos deuses. Nos salva, Deus, dessa nossa capacidade de andar longe do Senhor e da Tua palavra. Nos salva das nossas falhas, dos nossos erros, dessa tentativa frustrada, muitas vezes, de validar os nossos erros a partir de falsas interpretações de quem é o Senhor. Nos salva, Deus, por favor, dessa tentativa de construir nossas vidas em coisas que não vão durar. Ó Senhor,
Nos coloca, Deus, em um lugar onde o amor pelo Senhor, a paixão pela Tua glória, a paixão pelo estar contigo, seja incomparável com qualquer outra coisa nesse mundo. Nos coloca, Deus, aos pés da cruz, onde a gente possa ouvir, Deus, ouvir o Teu clamor, Deus, ouvir, Deus, a Tua voz, ouvir a Tua palavra, e para que todas as outras coisas possam ficar em preto e branco, comparadas com a glória e a grandeza de Cristo Jesus. Ganha, Deus, o nosso coração, salva pessoas essa noite para a tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Deus seja